Olá, bem-vindos ao Sustent Talks, é o nosso podcast sobre sustentabilidade, investimentos verdes, sobre estratégias verdes, e o nosso objetivo aqui é desmistificar um pouco dessa agenda de sustentabilidade, a agenda ESG, para mostrar como ela é aplicável nos negócios, como gera valor, não só financeiro, mas também valor imaterial para as empresas, o valor para a nossa vida. O meu nome é Natasha Schmidt, eu sou apresentadora do Sustent Talks e com muito prazer hoje nós estamos com o Rodrigo Tavares. Ele é um amigo de longa data, mas muito mais importante que isso para o nosso podcast, o Rodrigo trabalha com sustentabilidade há muito tempo, tem uma carreira muito legal que nós vamos contar aqui, tem uma atividade profissional em um dos empreendimentos mais sensacionais do mundo, a Neom, que fica na Arábia Saudita, vai trazer para nós como que é trabalhar lá, que tipo de projetos ele trabalha, vai contar da sua atividade, vai contar da sua atividade acadêmica e vamos saber sobre sua visão na agenda de sustentabilidade. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Natasha, e você? Primeiro, um prazer estar aqui para te rever e também para falar sobre um assunto que eu adoro demais, que é sobre sustentabilidade. E eu gosto de falar muito desse tema de uma forma bem aberta e sem blá, 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 de trazer isso para a realidade e mostrar como que eu, você, qualquer pessoa consegue atuar nisso ou influenciar nisso de uma forma positiva, trazendo resultados. Por que você resolveu entrar nessa agenda de sustentabilidade? Qual que foi teu chamado? Foi aquele assim, aconteceu quando eu era criancinha, aconteceu isso, de repente eu entendi. Essa é a tua história ou é alguma coisa mais concreta? O que aconteceu na tua vida que você foi para esse lado? Eu acho que acabou sendo de uma forma bem natural para mim. Talvez eu pense aqui em 3 fatores iniciais. Primeiro, quando eu era criança, eu estudava numa escola ecológica Bom Jesus da Aldeia. Então, já tinha um pouquinho dessa pegada de natureza, falava sobre reciclagem. Então, naturalmente, eu já fui... Em Curitiba. Um segundo fator, dentro de casa. Então, meu pai gostava de reduzir as contas de água e luz. Então, se você deixava a luz do quarto acesa, ele... Apaga a luz, Rodrigo! Você não é sócio da Copel. Exatamente. Isso. Então, a partir disso, eu já comecei... então vamos desligar a luz, economizar um pouquinho de água aqui. E um terceiro fator, em Curitiba também, quando eu era criança, tinha uma campanha de reciclagem que chamava Separe. E eu lembro que a família Folha, que eram uns bonequinhos, eles iam no colégio, iam lá apresentar, tinha uma musiquinha. E a partir disso, acho que naturalmente eu fui gostando dessa área e fui trazendo isso para a minha rotina, para as minhas atitudes. Então, acho que foi muito natural. E depois, lá na frente, quando eu fui fazer vestibular, surgiu esse curso novo chamado Engenharia Ambiental, que eu nem fazia ideia que existia. Ele foi muito recente mesmo. Eu entrei na segunda turma aqui de Curitiba. Você se formou aqui em Curitiba? Me formei na PUC do Paraná, em Curitiba. Isso. Então, quando eu fui decidir o curso de vestibular, aos 49 do segundo tempo, eu estava bem confuso. Eu pensava em direito, biotecnologia, educação física e engenharia ambiental. Então, eu estava na dúvida entre aquilo e, de repente, engenharia ambiental. Fui, aí passei na PUC. E aí, com isso, eu fui descobrindo que realmente eu era extremamente apaixonado por isso, não só da parte natural que já estava dentro de mim, mas conhecendo também um pouco mais tecnicamente sobre o assunto. Legal você falar da família Folha, porque essa foi uma campanha que voltou agora em Curitiba. Você não está no Brasil, não sei se você sabe, mas ela foi uma campanha que voltou recentemente, né, promovida pelo município, pela prefeitura. E os meus filhos são pequenininhos, eles estão na escola e eles estão tendo contato agora com essa família Folha. Eles chegam em casa, eles cantam a musiquinha. Então, que coisa, né? Como é que se influencia uma geração para levar isso? Eu acho incrível, porque faz uma diferença absurda. Porque uma coisa é você falar de sustentabilidade aprendendo ou estudando, outra coisa é quando isso já faz parte natural de você, já é parte da tua rotina, você já faz sem pensar, você tem consciência do que você está fazendo. E aí, quando você começa a trabalhar com isso na tua infância, quando você é pequenininho, é super natural, é fácil. Ele é igual aprender uma língua, por exemplo. Se você for aprender inglês quando você é uma criancinha ou for aprender inglês depois que você é mais velho, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Você incorpora na tua matriz ao invés de ser um processo de aprendizagem. Exatamente. E não, falando sobre a família Folha, eu achei interessante que eu fui, não agora nessa visita em Curitiba, mas na última visita minha aqui na cidade, eu tinha ido no Parque Barigui correr. E eu tinha ido com um amigo e eu vi a placa do Família Folha. Eu falei, meu Deus, isso aqui foi minha influência para o que eu faço hoje. Eu fiquei super feliz de ver que voltou. E até falando sobre Curitiba um pouquinho, acho muito legal o papel que Curitiba tem, assim, o trabalho que Curitiba fez desde a década de 80, 90 até hoje com relação à sustentabilidade. Porque tudo que eu aprendi nesse caminho, vivendo aqui na cidade,
eu consigo incluir ou usar como referência nas coisas que eu fiz na minha carreira depois lá na frente. É bem legal. Eu acho bem bacana, como há 30 anos atrás, Curitiba já faz coisas que algumas cidades estão começando a pensar em fazer hoje. E algumas cidades que talvez em alguns países que a gente pense que sejam referência para a gente. Europa, por exemplo, em continentes como a Europa. Não à toa a gente tem aqui até hoje, apesar de ser uma atividade antiga, já de cidade, um DNA da cidade antiga, a gente mantém em Curitiba o título de capital ecológica no Brasil, né? Porque a gente carrega isso e virou geracional mesmo, né? Uhum. Mas me conta, então você fez a faculdade de engenharia ambiental e pulando aqui para a parte profissional, você passou por algumas indústrias. Você passou pela indústria automobilística, você passou pela indústria de bebidas, você teve um projeto muito legal que eu sei que você trabalhou em Salvador, você trabalhou em aeroportos, né, fazendo o desenvolvimento de gestão sustentável em aeroportos. Queria que você contasse um pouco da tua carreira, para a gente chegar depois na nossa cereja do bolo. Certo. A minha carreira começou... Quando eu estava ainda na faculdade, eu comecei... eu estava louco para começar a trabalhar, mas não sabia como trabalhar. Então, tudo que aparecia eu aceitava. Então, eu comecei lá na faculdade, eu fazia um PIBIC, que era um estudo de iniciação científica, que era voltado sobre modelagem, uma coisa que não tinha nem muito a ver com sustentabilidade, mas fez muito sentido para mim lá na frente, que falava sobre a relação das coisas. Eu fiz um estágio voltado à reciclagem, e, a partir desse estágio na reciclagem, eu fiz um trabalho legal. Conheci pessoas do mercado da reciclagem em Curitiba e recebi um convite para ir para um projeto chamado Ecocidadão, aqui em Curitiba também, que era um projeto para aumentar o índice de reciclagem da cidade de Curitiba e de transformar a profissão, a profissão informal de catador em algo formal. Então, é um trabalho muito legal socioambiental. E eu tive essa oportunidade, entrei nesse projeto, eu era coordenador de um parque de reciclagem em Curitiba e foi uma experiência muito legal. Aprendi muito sobre reciclagem na base. Então, aprendi sobre tudo. As relações sociais, porque isso está totalmente na natureza dessa atividade, né? As questões sociais, elas permeiam isso. E essa experiência foi muito legal da parte social, porque eu entrei como um estudante de universidade de uma escola particular, então era visto como eles, assim, sim, o riquinho. O riquinho, playboy, chega aqui de carro, não entende nossas dificuldades, né? Exatamente. Não vivencia o nosso dia a dia. E aí daí vem o catador para você e falar, cara, o que você está querendo me ensinar sobre o meu trabalho aqui, né? Eu não confio em você. Então, e daí daquele balde de realidade, né? Que é tão necessário. Quem trabalha com isso, com sustentabilidade, esse tipo de sensibilidade é muito muito importante, é muito importante. E aí, para mim, essa experiência foi muito legal porque eu fiz tudo que um catador faz na prática. Fiz tudo, 100% de todas as atividades para entender como funciona, para entender também como eles se sentiam e para como que eu posso melhorar a condição de trabalho deles, o resultado da cidade e, claro, a remuneração deles. Isso é muito importante. No final do dia, eles estão trabalhando porque eles querem melhorar a condição de vida deles. Porque essa questão de sustentabilidade, acho que esse é um tom bem importante dessa virada de chave de compreensão do que é essa agenda de sustentabilidade, da agenda ESG, que é a parte de geração de valor, né? Às vezes, quando eu converso, falo em algumas palestras e tal, o pessoal confunde muito a questão de sustentabilidade, a questão do ESG, de agenda verde, para achar principalmente que é igual à filantropia. E filantropia pode fazer parte da agenda, é claro, mas não é isso. Está muito mais conectado com geração de valor, por exemplo, para esse tipo de projeto, e geração de valor não só imaterial, mas material também, né? A questão de, puxa, vamos melhorar a renda dessas famílias, gerar mais emprego. Como é que a gente faz esse círculo, né, ser virtuoso? Exatamente. Entender a sustentabilidade como uma unidade de negócio, como um business. E aí, assim, foi muito legal. Assim, eu gosto da forma que minha carreira foi acontecendo, porque oportunidades muito interessantes foram aparecendo para mim. Desse trabalho da reciclagem, então, eu aprendi muito sobre a parte técnica de reciclagem. A gente aumentou a receita dos catadores em mais de 500%, então era bem legal. Tem até alguns exemplos. Eu ia de bicicleta para o trabalho, tinha alguns catadores depois de um tempo chegando de carro. Eu achava isso maravilhoso, assim, das pessoas estarem melhorando a qualidade de vida deles. Mas, enfim, depois eu fiz um processo seletivo para a Ambev, achando que era na Ambev de Curitiba. Quando eu fui aprovado, era na Ambev de Lages, em Santa Catarina. Então, foi o teu primeiro distanciamento de família? Foi. Primeira vez que eu morei fora de Curitiba. Isso foi em 2010. Eu tinha 24 anos na época.
Então, passei no processo, mudei para Lages, 400 quilômetros de Curitiba, então 4 horas de carro. E fui para lá como supervisor de meio ambiente. E aí foi muito legal porque a Ambev tem um modelo mental de unidade de negócio. A Ambev visa lucro, né? Então, eu vim com uma experiência socioambiental, mais para o social e sustentabilidade, e, de repente, eu caio num mundo focado em business, em processos, em resultado. Então, foi muito legal, porque isso me complementou de uma forma bem bacana e natural. Então, eu entrei como supervisor de meio ambiente. Eu era responsável pela parte de resíduos na época, e aí fiquei lá 4 meses, e depois de 4 meses, a gerente de RH e a diretora de RH da Regional Ambev chegaram para mim, acabava de chegar lá, né? Então, você está lá cheio de energia. Aí chegaram para mim e falaram: Rodrigo, a gente gostou do teu perfil e queria convidar você para ser o guardião do VPO da nossa fábrica. VPO era o sistema de gestão da Ambev, que eles estavam implementando, e só se fala em VPO. E o que é um guardião de VPO? Guardião. Então, foi isso que, na hora assim, eu falei: nossa, que honra, com certeza quero, e dou um jeito de fazer o que eu faço hoje, mas ser o guardião do VPO, que não tinha ficado bem claro o que era, né? Mas estava animado e... Fiquei animado. Me dá a tarefa que eu vou cumprir. Vou fazer. Isso e aí disse que sim. Bom. E aí, olha só o que aconteceu. No dia seguinte, eu tinha um treinamento com o meu gerente de meio ambiente sobre resíduos. Aí cheguei para ele: oi, Egon, tudo bem? Bom dia. Vamos fazer o treinamento? Ele falou: cara, a gente pode até fazer, mas não tem muito sentido agora. Como assim não tem sentido? Ué, você mudou para a área de gente e gestão? Como assim mudei para a área de gente e gestão? Você não aceitou a proposta da gerente e tal? Eu falei: sim, para ser guardião do VPO. Então você aceitou ser analista de gestão, você está mudando de departamento. Nossa, daí nessa hora assim... Caiu uma... Perdi o chão. Eu falei: meu Deus, como assim? Não, eu sou apaixonado por meio ambiente. Como assim mudei de área? Vou lidar com gente, que história é essa? Gente e gestão é o nome do departamento da Ambev, que é como se fosse RH, e a outra parte é sistema de gestão mesmo, processos, procedimentos, definição de objetivos e metas. Bem processo mesmo, estratégia, planejamento. Exatamente. Nesse sentido. Totalmente isso. E aí, o guardião do VPO teria que implementar isso na fábrica, que era um negócio novo. E aí eu lembro que eu liguei para minha mãe e falei: mãe, pelo amor de Deus, eu acabei de mudar aqui, estou nessa situação, eu não sei dizer não. Minha mãe falou: conversa com ele. Eu falei: mãe, estou com vergonha de dizer não. E, enfim, segui como analista de gente de gestão, mudei de área. E eu digo que foi o melhor erro da minha vida, porque aí eu aprendi muito sobre gestão, muito sobre processos, sobre metas, sobre como fazer as coisas acontecerem. Sobre aquele monte de metodologias que existem, OKR, imagino que isso aí tudo passou por você. Exatamente. E entra toda essa parte de metodologia que a gente vê, às vezes, em cursos de gestão, porém, eu tinha que entender da parte teórica e aplicar na prática. Então, é muito legal você ver, você implementando isso, e você vê resultados aparecendo por gestão. E na dimensão do Ambev, né? Na dimensão do Ambev. E aí isso já me trouxe um aprendizado muito grande. Nem sempre eu preciso de recursos financeiros, de grana, para ter resultado. Você melhorando processos, você buscando a causa fundamental de problemas e atacando a causa fundamental com projetos ou ações, muitas vezes simples, você tem resultados absurdos. Mas implementar o processo não é um custo? É um custo, mas é um custo que você tem naturalmente só por... Se você for produzir cerveja, no caso da Ambev, você já vai ter um custo operacional daquilo, certo? Independente de se você tiver um processo bem estabelecido ou não, você precisa de pessoas, de equipamentos, etc. Então, esse custo já existe, e aí você pode melhorar resultados ou investindo em equipamentos melhores, ou fazendo investimento em CAPEX, ou você pode melhorar as suas ineficiências de processos. E aí que entram... Que são os famosos gargalos, né? Exatamente. Ajustar os gargalos. Exatamente. Por que isso acontece? Aí você entende os porquês. Algumas vezes, para você melhorar aquele resultado, você precisa de investimento. Outras vezes, você precisa de pessoas que querem fazer diferença. A gente acha soluções sem ter recursos. Isso era muito legal da Ambev, você fazer muito com pouco. Isso foi muito legal na minha carreira. Enfim, eu tive esse 1 ano como analista de gestão, fiz um trabalho bem legal. A gente foi certificado em gestão na fábrica. E aí, na Ambev, você tem um plano de carreira que você tem a tua reunião, a tua avaliação de desempenho anual. Aí eu fui conversar com a minha gerente, ela falou: qual que é o teu objetivo? Onde é que você quer estar? Daqui 1 ano, 2 anos? Eu falei: eu quero ser... E a minha meta, quando eu fui para a Ambev, era ser gerente em 2 anos e meio. Isso era factível? Era natural para você pensar assim? Ou era super ambicioso? Era ambicioso,
mas possível na Ambev. A Ambev te estimula a ter esses sonhos ambiciosos. Então, era ambicioso, mas possível. Se eu tivesse aderência à cultura, entregasse resultados, né? Legal. E aí eu tive essa reunião essa avaliação de desempenho, daí eu falei, eu quero ser gerente. Daí ela falou, tá, mas quer ser gerente o quê? De meio ambiente ou de gente de gestão? Porque o teu próximo passo depende dessa decisão que você vai ter agora. Que se você for querer ser gerente de gente de gestão, você precisa de uma experiência em gente, que eu não tinha ainda. Se você quisesse ser gerente de meio ambiente, você precisa ter experiência em tratamento de água e de efluentes, que eu também não tinha. Foi outra decisão difícil, né? Porque fiquei apaixonado por gestão. Mas, enfim, decidi daí voltar para a área de meio ambiente, como supervisor de tratamento de água e de efluentes. E, naquele momento, essa era a pior área da fábrica. A Ambev tem ela é muito competitiva, então tem um sistema de ranqueamento de áreas internas, assim, que é chamado Campeonato Mundial, que te avalia com aderência ao sistema de gestão. Então, tem auditorias, né? Você tem uma avaliação, e por resultados dos seus principais KPIs, dos seus principais indicadores. E a minha área era a pior de todas. E aí, assim, qual era o meu desafio? As pessoas vinham para mim assim, você é o cara que vende gestão, que gestão traz resultado, transforma essa área que é pior da fábrica na melhor. Então, assim, era Dito e feito. Nossa, e esse para mim é o combustível que eu preciso para querer fazer acontecer. E foi isso que você foi fazer quando você foi daí para Salvador, foi fazer a gestão da parte de sustentabilidade lá em Salvador, que eu vou pedir para você contar também. Foi nisso que você foi focar? A parte de água? No aeroporto de Salvador, eu era gerente de meio ambiente do aeroporto. Então, eu era responsável por todas as questões ambientais do aeroporto. Consumo de água, consumo de energia, gestão de resíduos, gestão de efluentes, requisitos legais, contaminação de solos, gestão de fauna. Então, era tudo que compõe gestão ambiental de um aeroporto era a minha responsabilidade. Que você pegou daí da tua experiência, você saindo da Ambev, você foi à Renault, certo? Eu fui à Renault, isso. E daí lá você adquiriu várias dessas experiências para você se tornar esse gestor mais macro no aeroporto de Salvador. Exatamente. E algumas coisas eu conseguia trazer a base da experiência anterior para iniciar um trabalho, outras coisas eu tinha começado do zero. Por exemplo, gestão da fauna no aeroporto de Salvador, eu não tinha experiência nenhuma. E aí, como é que faz gestão da fauna? Eu não sou biólogo. Então, só que o modelo mental que eu aprendi na Ambev me facilitava a iniciar um processo do zero. Então, tá bom, eu não entendo nada de gestão da fauna, então vamos lá, começar do zero. O que é gestão da fauna? Daí que entra o modelo de business unit. O que é uma business unit? Gestão da fauna. Para que existe gestão da fauna? Por que existe essa função, essa responsabilidade no aeroporto? Então, você entende para que você existe nesse business. Depois Quem desenha isso? Você nesse desenha caso, com o supervisor? Com a minha equipe, isso. Com a sua equipe. Eu com a minha equipe. Então, assim, na Ambev isso já é padrão. Então, todo mundo já existe um padrão. E eu, por exemplo, lá na minha fábrica, eu era responsável de fazer isso na minha unidade, então trazer para a minha realidade. Então, fazer uns ajustes. Na Ambev, o desenho está traçado e você executa. Exatamente. Nesse teu outro desafio, você precisou desenhar do zero o modelo. Então, eu vim com o mindset, falei, nossa, esse negócio funciona muito bem, vou implementar aqui. Então, você desenha primeiro assim, para que você existe, aí você identifica quem são teus fornecedores, quais são teus processos, teus clientes, teu suporte. Depois você mapeia esses processos no nível de tarefas, cria os procedimentos e depois você identifica quais são os principais indicadores para deixar teus clientes felizes. Porque isso que você está falando é muito interessante, no seguinte sentido. Essa agenda de sustentabilidade e agenda ESG e tal, ela tem diferentes níveis de maturidade nas companhias, na indústria, nas empresas. Então, só que ela é uma agenda cada vez crescendo mais, em maior evolução, evoluindo, né? Tá vertiginoso o caminho para ela. Só que, e chega para mim muita consulta nesse sentido, né? E imagino que também te procurem muito, né, nesse sentido, para que você conte também da tua experiência. Muitas têm um nível de maturidade, por exemplo, Ambev e outras que já estão no caminho. Mas a maior parte precisa começar do zero e não faz a menor ideia de como começar. Não sabe quem contrata, então você falou aí gestão de fauna, não sou biólogo, mas será que eu tenho que contratar um biólogo? Não sabe os processos, né? E precisa de alguém que pegue na mão e comece a desenhar, olha, quero estar nessa agenda, estou sendo demandado pelos meus investidores a estar nessa agenda, estou sendo demandado pelo meu consumidor só começou a achar ruim o meu produto, não quer mais adquirir, porque eu não estou usando algum produto
enfim, que não está aderente com a questão da agenda verde, né? Algum processo meu não está aderente com as questões sociais que o meu consumidor entende relevante, está começando a ter outras opções de marca. Como é que eu faço para entrar nisso? E aí, esse desenho de mapeamento de processo sendo super importante. Eu acho ele muito legal, porque ele é ele é bem didático. Então, ele mostra assim, você entende qual que é o teu escopo de trabalho. Você entende, primeiro, para que você existe, por que eu estou lá, o que compõe o meu negócio, quais são as entradas, quais são as saídas. Então, fica tudo muito claro. Você enxerga isso visualmente. Então, você tira uma coisa que é abstrata e transforma em alguma coisa que é real. É claro, se você esquecer alguma coisa no meio do caminho, você pode revisar, ou se tiver alguma coisa que não faz sentido, essa é uma ferramenta viva que você tem que estar sempre alimentando para ela fazer sentido e te trazer mais resultados. Mas eu gosto muito desse método porque ele te traz... qual que é a palavra agora? Limite? Só lembra em inglês. Exatamente. Boundaries. Mas ele te traz limites, ele te define assim, pô, isso aqui, eu sou responsável por isso. Então, beleza, aqui me dá autonomia que eu vou fazer acontecer. Porque senão, você não sabe exatamente qual é teu limite e você perde o foco. Você não sabe o que você está fazendo direito, você não sabe se é teu, se não é teu, se você é responsável, se não é responsável, e aí cai num limbo que é a mesma coisa do cachorro de 2 donos, né? Ou come demais ou não come. Sim. Então, acho isso bem bacana. Você falei aqui em inglês porque hoje, sua profissão, você fala o dia inteiro em inglês e é interessante falar isso porque você está lá, está na Arábia Saudita, está trabalhando lá, está trabalhando num projeto sensacional. Eu acredito que seja o projeto mais disruptivo do mundo, mais ambicioso do mundo em relação à sustentabilidade, que é a construção de uma comunidade, uma cidade, enfim, não só a cidade, mas os polos que vão alimentar essa cidade do zero, totalmente sustentável, net zero, enfim, é um projeto monstruoso. Conte para mim como é que você foi parar na Arábia Saudita. Vou te contar. Eu vou só terminar aqui a parte da Ambev, porque dela as coisas vão fazer sentido na linha do tempo. Porque assim, eu quero falar esse tópico, essa pergunta é super interessante e a forma que Neon chegou para mim, ela também é bem legal. Eu acho que vale a pena aprofundar nisso para pessoas que estão iniciando no mercado de trabalho agora. Então, olha só, pela Ambev, eu fui supervisor de tratamento de água e de efluentes. O começo foi muito difícil porque eu não entendia nada tecnicamente de tratamento de água e efluentes, então eu tive que aprender. Aí o fato de eu ter trabalhado com catadores me ajudou a ter a empatia. Questão social, né? De aprender com os operadores, de tirar uma barreira entre supervisor, gerente, assim, essa parte hierárquica que às vezes dificulta o trabalho. Então, isso para mim não existe, assim, essa parte hierárquica. Enfim, aprendi tecnicamente, implementando gestão, que era meu forte naquele momento. E aí, em 1 ano, a gente virou a melhor área da fábrica. A gente ganhou todos os campeonatos mundiais, bateu todos os nossos resultados e ficou numa posição bem bacana. Então, disso, daí eu fui promovido para gestor de meio ambiente, que eu era responsável daí pela parte também do sistema de gestão ambiental. E depois de alguns meses, eu fui promovido para gerente de meio ambiente na Ambev. Daí foi bem legal, assim, que como a Ambev tem um sistema de bonificação, você bate suas metas individuais, e aí você ganha teu bônus, e 2 pessoas da fábrica podem ser recomendadas para ganhar um bônus duplo, que você ganha o teu bônus vezes 2. E dificilmente alguém da área de meio ambiente ganha, porque você tem que fazer um trabalho muito diferenciado para ser indicado. E aí, nesse ano, na parte de resíduos, a gente tinha aumentado a receita com resíduos, e eu não lembro quantos por cento, mas foi um valor assim, milionário. E aí eu bati todas as metas, com esse resultado da gestão de resíduos, eu fui indicado para o bônus duplo e eu ganhei o bônus duplo. Então foi muito legal, assim como... Você acha que, contando essa parte de Ambev, você conseguiu começar a mudar um pouco o conceito de que sustentabilidade e meio ambiente é custo? Porque ele está nessa linha hoje lá na contabilidade da empresa. Meio ambiente, sustentabilidade, custo. Como é que você vê isso? Eu acho que assim, eu não enxergava como um custo, mas eu entendo que é muito comum as pessoas verem como custo. Em todas as empresas que eu passei, você entendia isso como um custo. Eu enxergo como um business. Então, um business, você precisa reduzir seus custos e você precisa ter receitas. Claro que, dependendo do negócio, às vezes pode ser um custo propriamente dito. Mas é como que nós, engenheiros ambientais, transformamos um custo em algo que é rentável. E aí que entra e isso muda completamente da perspectiva
de tudo. Então, esse exemplo da Ambev, de você transformar resíduos, que algumas pessoas podem chegar como um custo, em um recurso, isso muda completamente a forma de enxergar as coisas. Então, o que antes eu pagava para destinar, sei lá, eu tinha que pagar um tratamento especial para um tipo de resíduo, depois a gente entendeu, tá, mas isso aqui, na verdade, pode ser um subproduto. Será que existe algum processo no mercado que usa isso como matéria-prima? Daí, assim, nosso trabalho é, vamos desenvolver. Quem que precisa disso? Aí você começa a pesquisar, entender um pouco mais do produto, e aí eu chego para você e falo, ó, eu tenho esse produto para o teu processo produtivo. Quer comprar? Então, eu transformo uma despesa em uma receita. Algo que antes eu tinha que tratar como resíduo, eu uso como uma matéria-prima. Isso foi que ano? Isso foi entre 2010 e 2014. Você veja, né? E hoje a gente está no Brasil, a gente teve marco legal de saneamento, né? Tem também a legislação que foi mudada para a gente acabar com os lixões. Hoje é proibido lixão. E você fala isso, você pensa, meu Deus, lixão. O pessoal estava enterrando recurso, estava enterrando matéria-prima, insumo para outros produtos. Está se mudando muito, né? Hoje, aterro sanitário tem se mudado muito mais para a questão de economia circular, mas lá atrás, praticamente 10 anos atrás, você já estava enxergando isso de um modo como business real mesmo, implementando isso na empresa. Exatamente. E olha só, assim, de uma forma de conceitos, né? Quando a gente fala de resíduos, assim, resíduos já é uma palavra um pouco mais técnica, mas antes, lixo, né? Quando a gente enxerga alguma coisa que não é útil para você, lixo. Então, antes era lixo foi promovido para resíduos, né? Depois, você já percebe, opa, mas resíduos não é bem lixo, ele pode ser um input para algum processo produtivo. Aí Insumo mesmo. Um insumo, exatamente. Aí já começou a virar um recurso. E aí, para a gente, hoje em Neon, nós chamamos de materiais. Então, olha só a diferença que você tem de enxergar a mesma coisa. Conceitual, como é que, a palavra usada muda como você enxerga aquele produto, né? Exatamente. E isso é importante, assim, tanto de você mudar a palavra, tem a teoria da palavra importante de se mudar, né? A semântica, mas também de você fazer as pessoas que atuam nesse mercado de enxergarem isso como algo importante. Então, como é que você faz um lixeiro entender que a profissão dele é extremamente importante e nobre? Se você tratar ele como um negócio sem valor, ele não vai ter motivação para fazer o trabalho dele. Mas se você conseguir criar uma unidade de negócio, você tem que mostrar, esse aqui é nosso business, você é extremamente importante nisso aqui, isso aqui não é lixo, isso é resíduo, você dá um uniforme limpo, você trata a pessoa bem, você muda o conceito dele. Então, você cria... A pessoa tem orgulho do que ela faz, e quando você tem orgulho no que você faz, você transmite isso para outras pessoas. Então, se uma pessoa chegar... Vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, mas sei lá. Digamos que tem um caminhão de lixo passando, uma pessoa arrogante, pega e joga o lixo no chão. O lixeiro está aqui, ele que cate, por exemplo, né? Mas se você cria todo um conceito diferente, quando as pessoas veem que você tem orgulho do que você faz, você muda a forma que as pessoas vão te tratar. Então, a pessoa, se ela vê isso, ela vai fazer questão de colocar na lixeira certa, ou de entregar, muda todo o contexto. Você gera valor. Você gera valor. A história do gera valor. Não só aqui não gera valor além da questão financeira, mas você gera o valor para o processo todo. Exatamente. Né? Você gera tudo, você muda todo o ambiente ao redor. Mas, enfim, voltando à Ambev, aí eu virei gerente de meio ambiente, estava super feliz lá. E aí, pelo LinkedIn, eu recebi uma proposta de ir para a Renault. A Renault Brasil fica em Curitiba, e na época eram 3 fábricas dentro do mesmo complexo, do Complexo Ayrton Senna. Uma fábrica de motores, uma fábrica de veículos de passeio, uma fábrica de veículos utilitários. E aí recebi a proposta pelo LinkedIn, aí tinha que tomar uma decisão, né? Pô, continuo na Ambev, estou apaixonado aqui, volto para casa pela Renault. Daí fiz as análises, decidi ir para a Renault, voltar para Curitiba. E aí eu era responsável de meio ambiente da Renault Brasil. E aí foi uma outra experiência super legal, porque assim, eram culturas diferentes, a Ambev com uma cultura americana, a Renault com uma cultura francesa, então são culturas bem diferentes, e eu tenho que me adaptar a uma cultura nova. Enfim, daí trouxe as ferramentas de gestão que a gente comentou. Que tipo de mudança de cultura você sentiu? Vamos falar um pouquinho disso. Dentro da tua área, né, principalmente. A Ambev tem uma estrutura bastante informal e com uma hierarquia muito achatada, assim, né? Não tem Ou seja, era mais horizontal, tuas conversas eram mais horizontais em relação à tua equipe. Exatamente. Você tem, você é supervisor de meio ambiente, esse aqui é teu escopo, você tem autonomia para fazer as coisas aqui, entrega resultado.
A Renault ela é um pouco mais formal, com uma estrutura hierárquica um pouco maior, e você tem um poder decisório um pouco menor, pelo menos na minha função, né? Eu tinha que passar por uma série de aprovações antes de poder fazer algumas coisas. Eu não tinha autonomia de decidir um negócio, sabia que está alinhado com todo o processo, com a cultura da empresa e ir lá implementar. Você precisava ficar validando as suas... Exatamente, provar, apresentar. Então, assim, era um processo um pouco mais burocrático, enquanto no outro é um processo muito mais... dinâmico. Então, você tem um resultado muito mais rápido. Então, eu tive um pouquinho de choque no início, mas claro que me adaptei. Foi uma experiência bem legal também. Aí, na Renault... Engoliu umas frustrações, né? Sim. Poxa, esse negócio não anda. Eu tive umas experiências que foram mais complicadas em algumas coisas, mas que também gera muito aprendizado, né? Toda experiência... aprendizado, isso é importante. E aí, na Renault, foi onde eu fui introduzido ao conceito de economia circular, que também era um conceito extremamente novo. Primeiro eu via como gestão de resíduos, de repente economia circular. Então, mas o que é economia circular? Que é um pouquinho do que a gente conversou de conseguir enxergar um output, a saída de um processo, como entrada em outro processo, né? Você transforma isso num ciclo com consumo menor consumo menor de recursos, uma eficiência maior e uma redução também de resíduos na saída dos processos. E aí, na Renault, eu era responsável por tudo também, tratamento de água, de efluente, de resíduos, requisitos legais, enfim, de todo o sistema da empresa. E lá, o contrato de gestão de resíduos era visto como um super custo, que é um pouco do que a gente conversou antes. Então, uma das razões de eu ter sido contratado vindo da Ambev, pela Renault, foi, esse aqui é a gestão de resíduos, é o terceiro contrato mais caro da Renault. Então, imagina, uma empresa que faz carro, você tem o terceiro contrato mais caro, o de gestão de resíduos. Que significava a contratação de uma empresa de tratamento de resíduos e coleta, porque, né, a destinação, imagino que esses resíduos deviam ter destinação especial, muitos deles, né, o tratamento especial não pode ser tratado de qualquer jeito. Imagino que muito do custo também estava aí. Isso, você tem uma série de etapas no processo de gestão de resíduos, por isso que eu gosto muito das ferramentas de gestão, porque você enxerga tudo que compõe o processo, e aí você consegue entender onde você tem custo, onde você tem receita, onde você tem oportunidades. Então, na gestão de resíduos, você tem primeiro a geração, que é o momento que eu gero resíduos, então colocação de lixeiras, definir o color code, como que eu faço para reduzir a geração de resíduos, porque se eu não tiver resíduos, eu não preciso gerenciar nada. Então, é por isso que no conceito de economia circular, você recusar a geração de resíduos, né, o refuse, ou reduzir são os mais importantes. Se eu não tenho resíduo, eu não preciso gerenciar. Então, você não gera o resíduo. Isso. Então, a primeira etapa, geração. O que eu faço quando eu gero resíduo? Depois que o resíduo foi gerado, você precisa coletar esse resíduo. Aí vai ter uma outra etapa que seria um pré-tratamento. Que eu gosto de usar nas indústrias é eu ter uma central de resíduos dentro da indústria, onde eu possa processar e melhorar a qualidade desses materiais. Então, por exemplo, materiais recicláveis. Eu trago lá, vai estar tudo misturado. Papel, plástico, metal, vidro, tudo misturado. Mas se eu separar ele por qualidades, por categorias específicas... Natureza, o que seria qualidade? O vidro, é o que eu estou imaginando. Separa o papel com papel, plástico com plástico, vidro com vidro, Isso. O material orgânico com material orgânico. Exatamente. Vai ser um pouquinho técnico agora que eu vou falar, tá? Então, por exemplo, assim, plástico. O que eu não for entendendo, eu vou te perguntando, tá? Beleza. Por exemplo, plástico. Então, se eu falar plástico, todo mundo aqui vai enxergar alguma coisa na cabeça, né? Sacolinha plástica, garrafa PET, tampinha, embalagem de iogurte, enfim. Todos são plásticos mesmo, mas existem diferentes tipos de plástico em sua composição. Você tem lá o PET, que é um tipo de plástico. Você tem... deixa eu traduzir agora para o português aqui. Meu Deus! HDPE. Poliestireno de alta densidade, o PE de alta densidade. Você tem PVC... Aí o poliestireno de baixa densidade, polipropileno, poliestireno, e você tem uma categoria que chama outros, né? Porque plásticos estão sempre criando coisas novas. Esses plásticos eles não são compatíveis entre si, então eles têm qualidades diferentes. Por exemplo, se eu pegar PET com poliestireno de baixa densidade, sacolinha, por exemplo... Você não consegue moer tudo junto e fazer uma... Não, porque eles têm a densidade diferente, a temperatura de... temperatura de derretimento diferentes. Então, eles não se conversam. Claro que eu posso pegar o plástico, todo misturado,
compactar e vender para alguém. Alguém vai comprar isso, porque tem valor. Aí essa empresa vai fazer a segregação específica em tipos e cores, né? Agora, se eu fizer isso, eu agrego valor para o meu processo. Então, por Você isso já superou uma etapa de alguém do que alguém iria fazer lá atrás, você já está fazendo ali numa escala industrial. Exatamente. Qual que seria a melhor forma de imaginar? Digamos que você tem uma indústria de garrafa PET, por exemplo, tá? Então, o que você quer de material? Eu quero PET. Que cor de PET que você produz? Varia até a cor, verde. a cor é variável. Sim. E o da cor é bem interessante, porque assim, o transparente você pode transformar na cor que você quiser. Você só pinga um pigmento, você muda de cor. Mas se tiver um verde escuro, você já não consegue transformar ele no transparente. Por isso que se separar por cores, você agrega valor também. Então, se a tua indústria for uma indústria... Se você produzir PET transparente verde, por exemplo, você quer receber esse material na porta da tua empresa. Você não quer ficar lá separando material. Você quer produzir garrafa PET. Então, do gerador até chegar na indústria, existe uma série de empresas e de processos até chegar até você. Então, se eu conseguir eliminar esse processo no meio do caminho, eu vendo para você pelo melhor preço possível. Você agrega valor. Você agrega valor, exatamente. Então, se você comprar... Vou chutar coisas porque eu não sei como é que está o valor do mercado, mas vou chutar que digamos que custe R$1 o quilo do PET. Estou chutando, eu não sei quanto é. É o que você paga. Se eu for vender para uma empresa que recebe tudo, ele vai me pagar 10 centavos. Então, eu consigo aumentar, sei lá, 1000% do meu valor se eu fizer esse trabalho dentro de casa. Aí você precisa analisar se vale a pena fazer ou não. Eu gosto muito de fazer. Eu fiz isso na Ambev Tinha, a gente fez na Renault, fiz no Aeroporto de Salvador e em Neon também, porque eu agrego valor, eu ofereço para você um produto de qualidade. E se um dia você chegar para mim e falar assim, Rodrigo, será que você consegue fazer, sei lá, um fardo de um tamanho diferente? Eu posso te pagar mais. Eu falo, claro que posso. Então, daí, o que me trouxe de insight? Pô, se você é meu cliente, deixa eu entender o teu processo produtivo, porque eu posso melhorar o meu produto para você. Então, o meu insumo, né? O meu produto, que no caso é o teu insumo. Então, você cria uma relação cliente-fornecedor e não o que eu faço com o meu resíduo. Então, você muda completamente o conceito das coisas. Eu não lembro como a gente entrou nesse assunto. Mas a gente entrou nesse assunto, eu estava falando do que você estava fazendo na Renault. Isso. Né, como é que era a tua atividade lá. Então, se tinha a parte da separação. A primeira coisa que todo mundo pensa quando vai pensar em economia circular, quando vai pensar em tratamento de resíduos, é isso, é separação de lixo. Então, você falou isso, depois você veio e falou sobre como é que você tratava o teu produto para ele adquirir mais valor. Isso, perfeito. Então, por isso que é interessante você dividir por qualidades ou tipos de materiais. Borra de rótulo, de lodo, de plástico, de papel, enfim, você dividir por categorias diferentes e melhorar a qualidade significa deixar ele o mais puro possível. Porque aí eu consigo te identificar quais processos, quais indústrias ou processos produtivos precisam desse material como matéria-prima e você oferece para eles como matéria-prima. Então, você agrega valor. E aí, na Renault, a gente tinha uma geração de resíduos muito alta, uma despesa com a gestão de resíduos muito alta. Aí a gente entendeu todas as etapas do processo e começou a identificar onde tinham oportunidades de redução de custo e de melhoria do processo, né? Melhoria de eficiência. Então, assim, a gente fez várias coisas, não foi uma ação, foram várias ações para melhorar várias etapas do processo. E depois eu fiquei lá 2 anos e meio. Em 2 anos e meio, a gente reduziu os custos em 40% ou 50% e aumentou as receitas em mais de 200%. Então, assim, começou a transformar num negócio mesmo. E o teu contrato com o pessoal que coletava o lixo e fazia o tratamento de resíduos? Daí vocês viram esse contrato porque você mudou a tua gestão do produto interno. Isso, aí entra na parte de gestão de contratos. Então, o nosso contrato, ele tinha uma validade, então, de algumas coisas que eu não poderia mudar no período de tempo, mas é nesse período que o contrato estava vigente, a gente começou a estudar todo o processo e identificar as oportunidades de melhoria. Aí, uma coisa que eu aprendi na Ambev também, que eu gosto muito de fazer geralmente, se eu chegar para você, não entendo nada de gestão de resíduos, eu falo, Natasha, preciso que você faça gestão de resíduos para mim. Aí você fala, tá bom, eu faço. Meu valor é X. Então, eu passei para você toda a responsabilidade do know-how e operacional. Porém, eu tenho know-how, por que eu vou contratar de você o know-how se eu tenho know-how? Então, eu gosto de internalizar algumas etapas do processo. Então, em vez de eu contratar uma empresa de fora para fazer a minha atividade, o que eu puder, eu vou internalizar, eu aumento minha equipe, eu reduzo custos, eu fico com conhecimento dentro de casa. Então, a gente fez isso nesse contrato também. Então, se toda a parte de estratégia, mudei. Não quero. A minha estratégia é mais ambiciosa que a do cara. Eu faço. A gestão das coisas, eu faço. O que eu preciso? Preciso da operação. Então, a gente
Isso te gerou prêmios também lá dentro da Renault, competições nesse sentido? Ela trabalhava com a mesma dinâmica de Ambev? Tinha, a Renault era bem legal, eu adorei a experiência lá. E aí tinha, eu não sei se ainda tem, eu trabalhei lá até 2017. Existia, na época, um processo chamado Drive to Five, que era para... Eu nem lembro agora qual que era a tradução disso, mas enfim, era voltado à redução de custos. Então existia toda essa competição para redução de custos e, como eu tinha o terceiro maior contrato da empresa, eu falei, gente, a gente tem que ganhar esse prêmio, vamos fazer acontecer. Então a gente ganhou prêmios lá também, mas o prêmio mais interessante da Renault para a gente foi de ser a primeira montadora mista da Renault zero aterro. Então a gente conseguiu um feito enorme, ou seja, de todo o resíduo gerado na Renault, nada ia para aterro sanitário. Tudo virava matéria-prima de algum processo produtivo. Tudo? 100%. Tudo. 100%. Então, existiam mais de 70 tipos diferentes de resíduos, e os resíduos não eram, assim, falando só de plástico, metal. Nós temos resíduos industriais, né? Por exemplo, o processo de pintura de um veículo gera uma borra de tinta. Uhum. Como que a gente transforma isso num processo? Existia... teve um que era bem legal. Tinha uma etapa do processo de pintura também. Estou tentando lembrar o nome do material. Enfim, tinha um subproduto de um processo produtivo da pintura, que era muito difícil de conseguir usar, até de destinar como resíduo. A gente analisou e entendeu, poxa, mas isso aqui é composto de... eu não vou lembrar qual era o produto, mas era um produto X mais água. Se eu eliminar a água, ele volta a ser um produto com uma qualidade boa que a gente pode usar, que a gente pode substituir o que a gente usa para limpar o chão da fábrica. Então a gente falou, então vamos criar uma destiladora, alguma coisa assim, como é que a gente elimina a água? Aí a gente desenvolveu um processo de eliminar a água do processo e deixar o produto puro, daí a gente substituiu o produto usado para limpeza na fábrica. Então já teve uma redução de custos para mim de gestão de resíduos, outra que eu substituí o produto de limpeza, então reduziu mais uma despesa aqui. Mas o principal de todos na Renault foi o seguinte, os maiores resíduos gerados lá eram papelão e pallet, que a gente recebia as peças e aí tinha esse output. Um dos fornecedores na época que pegava a madeira da gente, ele dizia assim, eu coloco para você aqui as caçambas, pego toda a tua madeira de graça, não te cobro nada. As pessoas na época aceitaram. Mas aí na Ambev eu entendi que madeira tem valor. Chega a gente, essa madeira aqui nossa é de boa qualidade, a gente não pode doar. O que você fazia com isso, Luiz? E aí a gente criou um processo que era o seguinte, entendendo o processo da Renault, a gente percebeu que a gente gerava um monte de caixas de madeira, de papelão, pallets de madeira, e estava vendendo como resíduo. E em outro departamento, a gente estava comprando pallets e comprando caixas de papelão. E as caixas numa montadora não é como uma caixa de tênis, elas são caixas super bem elaboradas, assim, super resistentes. Elas custam, acho que custava tipo uns R$150 uma caixa. Então eu falei, gente, por que a gente está vendendo isso aqui como resíduo se a gente está comprando matéria-prima? Dentro. Daí a gente formou um grupo formado pela logística, meio ambiente, etc. E falou, não, a gente vai criar um processo, eu vou preparar esse material e eu vou ser o teu fornecedor. Daí a gente começou a criar esse processo, reduziu absurdamente a geração de resíduos na fábrica, gerou uma economia anual de cerca de R$2 milhões. Então, assim, foi um projeto bem, bem legal. Nesse teu tempo de Renault, você também teve aquela experiência que uma vez você me contou. Teve uma vez que a gente se encontrou e a gente estava num hotel. A gente se encontrou no café da manhã, lembra? E no lado de fora do hotel tinha uma senhora segurando uma ave no braço. E eu fui lá ver o que era essa ave. Que ela estava... uma super ave, era uma águia, talvez, um falcão, enfim. Ela estava segurando aquilo lá, 1-2 horas segurando aquilo. De manhã, no café da manhã, eu falei, nossa, mas será que ela está levando... Ignorância minha, né? Será que ela por que esse bicho ela está levando o animal de estimação dela, que já é, né, bastante sui generis, passear? Não. Eu fui lá, e você estava lá, né? Daí a gente se cruzou, falou, não, ele está trabalhando. Eu falei, como assim? Como assim? E daí você me explicou que só a presença desse animal no local impedia que os pombos em volta chegassem para atacar, enfim, as mesas, né, desse hotel, o café da manhã era fora, né, as mesas
enfim, atrapalhar assim, as pessoas, só a presença deles. Ao invés de você colocar, enfim, veneno, não sei quais são os outros métodos que seriam possíveis. Mas você também me comentou que isso era muito caro. Isso é bem caro. Mas é bem interessante. A gente teve, na verdade, a primeira experiência minha com essa parte de aves foi na própria Renault, porque em um dos galpões de pintura começou a ter pombo no teto. E aí, se o pombo defecar lá na lataria do carro, danifica o carro. Então, a gente não poderia ter pombos dentro da indústria. Porém, você não pode simplesmente ir lá colocar veneno, por exemplo, porque a gente não pode gerar nenhum tipo de dano ou de dor ou matar nenhuma espécie. Você não pode fazer isso. Então, a gente pensou assim, como que a gente pode fazer para eliminar os pombos daqui? A gente colocou algumas coisas usou algumas tintas que repeliam os pombos, então ela funcionava por alguns meses, depois de alguns meses o pombo voltava, e a gente descobriu depois a falcoaria. Daí existem falcões, eu não vou saber explicar exatamente como funciona, mas o falcão você não pode tirar da natureza depois que ele é grande. Existe todo um processo de você criar o falcão ou a águia e criar ele para ele fazer algum tipo de atividade. Então, tem que ter certificação, é bem complexo. Eu não entendo muito dos detalhes, mas é super complexo. Então, a gente contratou essa empresa, e essa empresa ela faz a primeira identificação, faz um censo dos pombos, então identificou quantos pombos tem, aonde eles estão, então mapeou tudo. E aí, depois, com o falcão, eles iam lá e capturavam os pombos de forma que não houvesse nenhum dano aos pombos. Então, você tinha que fazer o censo. Uma atividade da natureza mesmo. O pombo é a presa e o predador. Exatamente. Então, daí você tinha que fazer assim, porque o do censo, daí você precisa comprovar que todos os pombos que você tinha presente ali no teu ambiente foram capturados sem ter dano, então você tinha que comprovar, fazer todo um relatório e depois você destinar os pombos para algum local que ele possa seguir sua vida normalmente. Então, era bem, parece uma coisa simples, mas era uma coisa bem complexa. Rodrigo, se a gente ficar conversando aqui, vai passar o dia todo conversando, porque você tem muitas histórias e é tudo muito interessante. Eu queria entrar no tema de neon, queria que você contasse para mim como é que você chegou lá. E mais que isso, como que é a tua vida lá? Qual que é o tipo de projeto que você desenvolve? Como que é viver nessa comunidade? O que é a Neon? Certo. Deixa eu explicar como eu cheguei lá. Bom, da Renault, recebi uma proposta pelo LinkedIn. Eu tinha recebido uma proposta pela Renault para ir para a França como especialista de resíduos. E, em paralelo, eu recebi uma proposta pelo LinkedIn para ir para a Vinci Airports como gerente de meio ambiente do aeroporto de Salvador. Então, acho bem importante só me frisar nisso, porque o LinkedIn é uma ferramenta sensacional profissional. Então, para quem está entrando no mercado de trabalho agora, quem já está há longo tempo no mercado de trabalho, capricha no LinkedIn. Deixa ele bonitinho, deixa ele atualizado. Dá dica aqui para o estudante que está querendo entrar nessa área. Essa é a melhor ferramenta. Pelo menos para mim, todos os empregos que eu consegui na minha vida foram através do LinkedIn. Atualizar, deixar atualizado, colocar tuas competências, colocar teus níveis de interesse, tá alimentando aquilo o tempo todo, gerar conexões, porque o LinkedIn é um local importante para você fazer o networking. Excelente dica. E importante, LinkedIn não é Instagram. Verdade. Tá? Então, coloque coisas relevantes profissionais, então, todos os resultados, o que você faz. Porque, assim, às vezes eu percebo que o LinkedIn acaba ficando um pouco banalizado. Ou até teve uma época que ele estava politizado mesmo, né? Que também não é o caso. Também não é o caso. Enfim, daí topei para o aeroporto de Salvador. O aeroporto de Salvador estava passando pelo processo de concessões do governo federal na época. Então, ao invés do governo fazer a gestão dos aeroportos, as empresas privadas concorriam para fazer a gestão. E a Vinci Airports foi uma dessas empresas que ganhou o aeroporto de Salvador. E aí ela me contratou pelo LinkedIn, mudei para Salvador. E aí a gente tinha um desafio lá de transformar o aeroporto de Salvador num aeroporto sustentável, porque isso fazia parte já da política ambiental da Vinci. Porque ela vem com essa natureza já da França, né? Com esse tipo de política. E você pegou isso bem no comecinho da concessão, né? Eu peguei bem no comecinho. Então, também foi um fator bem importante, porque eu peguei na etapa de projetos e eu consegui influenciar em todos os projetos que eu precisava para a parte ambiental. Teve isso também, que agora eu puxei pela memória. Na Renault, você teve que ter contato com a língua francesa. Isso te ajudou lá para entrar na Vinci, lá em Salvador, né? Você vê como as coisas realmente puxam. A gente não dá bola. Estou aqui na empresa que tem uma cultura, eu preciso estar adequado aqui na língua francesa. E isso te gerou uma oportunidade super legal. Me gerou. Até porque quando eu fui para a Renault, eu gosto muito de definir assim, as minhas metas pessoais. Quando eu entrei na Renault, eu falei, em 2 anos e meio eu quero estar trabalhando em Paris, na França, pela Renault. Quero ser promovido. Então, eu vou nessa direção para entregar meus resultados. Está pronto, a oportunidade vai aparecer e vou para lá.
Então, como eu decidi essa meta pessoal para mim, no D1 de Renault, já me inscrevi num curso de francês. Falei, se eu quero estar lá, eu preciso aprender francês. Comecei a estudar francês. Aí recebi a proposta de ir para Paris, mas aí veio a Vinci, desci para Vinci. E aí o francês também ia me ajudar. Foi um diferencial. Você já vinha com essa... Bom, daí chegamos no aeroporto de Salvador. O aeroporto de Salvador estava, do ponto de vista ambiental, ele estava muito ruim, assim, problemas gravíssimos. Por exemplo, lançamento de efluente no rio fora de especificação, isso não respeitando a legislação. Efluente é esgoto, pessoal. Esgoto direto no rio. Isso. É um problema criminal, inclusive. Exatamente. Você não pode, você tem que, no mínimo, tratar 60%, reduzir 60% dos contaminantes que existem no esgoto antes de lançar. E na época, quando a gente começou a ter contato com o aeroporto, não atingia 20%, era bem ruim. Resíduos. 1% era reciclado, 99% aterro sanitário. Consumo de energia super alto, consumo de água super alto, vários problemas, né? E aí, como eu entrei na parte de projetos... Daí você entrou e fez esse diagnóstico ou já veio o diagnóstico para você? Algumas coisas já existiam, porque quando você vai dar no processo de concessão, para você dar um bid, para você dar um lance, você precisa considerar, né? Quais riscos eu tenho, o que eu vou precisar investir. Eles já mapearam antes. Exatamente. Então, já tinha um mapeamento prévio e já existia algum budget, algum recurso, algum dinheiro previsto para alguns projetos. Aí, quando eu entrei, esses projetos não eram suficientes para o que eu queria. Por exemplo, a estação de tratamento de efluentes, tratar esgoto. A empresa tinha previsto o recurso para melhorar a estação para atingir 60% de eficiência. Eu falei, gente, vamos transformar esgoto em água. Vamos transformar o que para algumas pessoas é resíduo em recurso. Então, talvez a gente precise um pouco de mais de grana, né, para investir, mas vai ter um payback, a gente vai recuperar esse investimento. Resíduos, tinha uma central de resíduos pequenininha que era para colocar os materiais na caçamba correta, recicláveis, bem simples. Eu falei, não, vamos fazer uma central de resíduos, um processo produtivo, separar resíduos, separar os materiais por categoria, agregar valor e fazer economia circular. Vamos ser o primeiro aeroporto zero aterro do Brasil. Então, assim, no início, as pessoas me olhavam assim como se fosse um ET. Tipo, assim, o né? que você quer fazer aqui? Qual é o custo que você está querendo implementar aqui, né? Exatamente. A gente não tem grana, não dá para fazer. Não tem já dinheiro, tá assim. Orçamento apertado. Estamos começando a operação. Só que eu sabia que isso era rentável. Então, na parte de tratamento de efluente, a gente precisou, sei lá, eu não me lembro exatamente os valores, mas a gente precisava de um budget de R$1 milhão a mais para conseguir colocar uma estação de tratamento extremamente moderna, para atingir 99,9% de eficiência e transformar esgoto em água de reuso. Importante, água de reuso não é água potável, então podia usar para para descarga, para lavar chão, essas coisas. Exatamente. Né? E daí, como eu não estava conseguindo aprovar, eu peguei e falei, então tá bom, então eu vou mostrar aqui como financeiramente isso é excelente. Então tá bom, vou precisar de extra, vou precisar de mais R$1 milhão de investimento. E eu comecei eu fiz um cálculo de quanto a gente economizaria de água potável substituindo a fonte, abastecendo o aeroporto. E aí o payback era tipo 5 meses. Aí você tem um contrato de concessão de 30 anos. E você joga isso no teu fluxo. Você vê que coisa interessante, né? Como é a visão do negócio. Você deixa, falando aqui muito de custo e tal, porque essa é a visão que tem, e como objetivo nosso é desmistificar justamente essa agenda. Veja só, né? A visão diferente sobre um assunto simplesmente faz com que ele se transforme. Você muda a realidade em relação à questão de resíduos no lugar onde você passa para que aquilo passe a ser um ativo considerável, muda a cara da empresa, gera valor em relação à marca, em relação à atividade que está sendo desempenhada, com certeza gera emprego. É uma mudança de mentalidade total quando você enxerga as coisas de outra maneira e consegue implementar os processos, tem essa liberdade para implementar os processos. Mas o legal é que o pessoal topava as tuas ideias. Isso é importante, né? Você soube vender a tua ideia e aqui tem um temperinho, tem algo que é teu, né? Que é teu, que é legal de desenvolver, uma habilidade tua. Isso. Mas quando você muda para uma empresa, tudo bem, você tem o teu currículo, você tem todo o teu background ali, eu tinha bons resultados, mas você muda de empresa, você ainda não tem um resultado na empresa. Então, é muito importante você ter um primeiro resultado, porque ele te traz... qual que é a palavra? Fala em inglês, por favor, vai. Essa eu não lembro nem em inglês. Credibilidade. Então, a gente traz credibilidade.
Então, assim, na Vinci, eu vinha com um background legal da Renault, aí na Vinci eu ainda não tinha nenhum resultado. Aí esse E eles também não tinham histórico, porque era início de operação. Era início de operação, então estava tudo muito novo. E aí, quando a gente implementou essa estação de tratamento de efluente, 100% dos efluentes eram tratados e reutilizados. Nessa análise, a gente descobriu que o maior consumo de água do aeroporto eram torres de resfriamento, que não precisa de água potável. Então, eu passei a ser eu o fornecedor de água de reuso para as torres de resfriamento e para os vasos sanitários do aeroporto. Então, 100% do esgoto era tratado e 100% era consumido. Com isso, a gente reduziu 40% de consumo de água do aeroporto. A meta é super interessante que assim, isso foi em 1 ano e meio de trabalho, 1 ano de trabalho. A meta da Vinci era de reduzir 50% de consumo de água até 2030. Em 1 ano, a gente reduziu 40%. Tipo, a gente, ela queria aliar com as ODS da ONU, né, que tem todas essas metas, dentro do prazo previsão, e foi superada a própria expectativa. Muito bom. E com um número, com finança, né, com um número financeiro que mostrava resultado real. Isso é importante sempre a parte do nosso trabalho de sustentabilidade. A gente precisa conseguir convencer qualquer pessoa de qualquer ramo possível de que o que a gente faz tem bons resultados. Então, se você é a pessoa do financeiro, como que eu te mostro que financeiramente o trabalho que a gente faz de sustentabilidade é bom? Como que eu te mostro que eu reduzi custos, que eu gerei receitas? Se você gosta de sustentabilidade, como que eu reduzi o consumo de água, por exemplo, ou de energia? Segurança. Como é que a gente fez tudo isso com 0 acidentes? Então, por isso é importante toda essa etapa dos processos ser bem montadas, porque aí o teu trabalho fica, ele é indiscutível. Não tem onde... Contra dados não há argumentos. Exatamente. Contra fatos e dados não tem discussão. E aí foi bem legal. Assim, no aeroporto de Salvador, a gente foi o primeiro aeroporto zero efluentes do Brasil e da Vinci Airports. Esse projeto ele virou o standard do grupo. A gente foi o primeiro aeroporto zero... Mundial. Mundial. Né? Porque a Vinci ela tem operação em vários lugares do mundo, né? Estava iniciando no Brasil. E você conseguiu fazer com que a unidade do Brasil fosse referência para fora. A Vinci ela é a maior operadora privada de aeroportos do mundo. Então, da gente virar referência é muito legal. A gente foi o primeiro aeroporto zero aterro do Brasil, o primeiro aeroporto com energia solar do Brasil. E aí... a gente foi eleito pelo Ministério da Infraestrutura e pela ANAC como aeroporto mais sustentável do Brasil em 2019, 20, 21 e 22. Foi bem legal o trabalho. E assim, um ponto interessante disso é que sempre que eu começo um trabalho, eu gosto de montar minha equipe. E aí eu faço todo ano um evento chamado Evento do Sonho, que a gente faz... dura 2 ou 3 dias. Aí eu escolho um filme Sessão da Tarde assim, como base, porque o filme sensibiliza as pessoas. E o objetivo é, no final desse evento, a gente definir um sonho coletivo que seja bem ambicioso para a gente conquistar até o final do ano. E aí, quando a gente começou a fazer esse trabalho, um dos sonhos era, a gente quer ser referência no Grupo Vinci, a gente quer ser referência no Brasil. Você falou, bora, vamos definir isso. Mas como que a gente vai saber se a gente conquistou isso ou não? Era um pouco subjetivo. E é tão interessante como as coisas acontecem, que a gente falou, não, mas vamos fazer isso acontecer. Que aí, quando a gente começou a entregar os resultados, do nada, surge a ANAC, Programa do Aeroporto Mais Sustentável do Brasil. A gente, cara, foi feito para a gente precisa ganhar esse negócio. É a cereja do bolo para a gente conquistar nosso sonho. Da Vinci, a gente saiu numa revista da Vinci como joia verde do Grupo Vinci. A nossa foto, aeroportos, projetos, assim, então bem legal. Assim, as coisas vão... O universo conspira para as coisas acontecerem. Enfim, aí, depois, em 2020, o meu diretor chegou para mim e falou, Rodrigo, tá meio pequeno para você o aeroporto, quero te mandar para fora do Brasil. Então, eu acho que tem 2 oportunidades. Talvez tenha uma em Lisboa e uma na Sérvia. Não sei se é ou não é, mas se você tiver interesse, eu vou pesquisar. Lembrei, você foi para a Sérvia. Eu fui para a Sérvia. Lembrei desse capítulo da tua história, é verdade. E aí, estava no meio da pandemia, assim, eu falei, tô dentro. Eu falei, então vou pesquisar. Daí, assim, na mesma semana, ele voltou, tem uma vaga na Sérvia para você. Topa. Entre Lisboa e Sérvia, você foi para a Sérvia. Por quê? Tinham, que dependia do momento dos 2 aeroportos, né? O de Lisboa... existia a possibilidade, mas não era imediato, e Belgrado era imediato. Belgrado é a capital da Sérvia. Eu falei, estou dentro. E olha que legal, porque eu tinha ido num evento de meio ambiente. A Vinci fazia cada 6 meses um evento de meio ambiente entre os gerentes de meio ambiente em algum aeroporto do mundo. Em 2019 foi em Belgrado, na Sérvia. Eu não conhecia a Sérvia, tinha pouquíssima informação. E aí fui para lá, e assim, na minha cabeça, Sérvia, nossa, as pessoas devem ser meio frias, deve ser uma cidade super cinza, socialismo, sei lá. Eu não tinha informação, então você fica meio ignorante. Guerra. Então você vai, histórico triste. Aí eu chego lá,
verão, cidade extremamente colorida, as pessoas alegres, a rua cheia de gente. Falei, nossa, que cidade gostosa, moraria fácil aqui. E aí depois, um ano depois, surgiu essa oportunidade de ir para lá. Então, quando meu chefe daí me propôs, eu falei, não, Belgrado, estou dentro, vou fácil. Ele, então tá bom, mas você precisa estar lá em 2 semanas. Eu falei, beleza. Aí entreguei meu aeroporto, entreguei meu apartamento, vendi meu carro, e daí mudei para a Sérvia. E aí eu estava super feliz de estar em Belgrado, a experiência internacional. E a parte de sustentabilidade em Belgrado ainda não era forte, assim, era bem fraquinha. E aí eu já conheci minha equipe, a gente começou a definir os sonhos. Falou, vamos ser o aeroporto mais sustentável dos Balcãs, que era a região lá. Quando você diz aqui, construir uma equipe, você está falando de uma equipe formada por que tipo de nacionalidade? Porque você está indo para Belgrado, imagino que vai ter mão de obra, né? O pessoal que vai trabalhar contigo na tua equipe vão ser de vários lugares. Isso foi uma dificuldade ou um facilitador? Em Belgrado, eu não tinha vagas livres abertas na minha equipe. Então, eu trabalhei com a equipe que já estava no aeroporto. Eram todos sérvios. Então, a maior barreira era a linguagem. Falar sérvio, tudo é diferente. A forma de escrever é diferente, a forma de ler, de falar. Então, e o fato de você ser brasileiro, você foi aceito como? Teu sentimento? O brasileiro, eu acho que ele é muito bem recebido no mundo. O sérvio, eu achei ele extremamente receptivo. O primeiro dia que eu cheguei no aeroporto, ainda estava no meio da pandemia, as pessoas vinham no meu escritório se apresentar. Oi, isso não sei quem. Vamos jantar lá em casa essa semana, quero te apresentar para minha família. Eu falei, gente, vocês nem me conhecem. Assim, foi extremamente receptivo. E aí chegou, até falando nisso, daí chegou um cara que ele era o responsável de segurança do aeroporto. Chegou, se apresentou para mim, eu falei, o cara de segurança está fazendo na minha sala? Ele, eu sou o cara de segurança e eu sou o capitão do time de futebol do aeroporto. Já quero te convidar. Tem Essa um jogo semana que vem. Essa é a linguagem universal, né? Não importa onde você vá, a gente sempre chama a atenção para a questão do... As pessoas gostam poxa, fala de algum jogador e tal. E no teu caso, você é jogador ainda, deve ter te chamado para integrar o time. Aí me chamou para jogar. Então, assim, é legal da parte do brasileiro que acho que as pessoas gostam do brasileiro assim, de uma forma geral. Então, isso facilita um pouco para a gente adaptação num país novo. E na Sérvia eu fui muito, muito, muito bem recebido. Foi uma experiência bem legal, eu estava muito feliz lá. E assim, já no meu primeiro mês na Sérvia, pelo LinkedIn, recebi uma proposta de Neon. Aí que Neon entrou na minha vida. E eu estava super feliz. Via LinkedIn. Via LinkedIn. Por isso que, assim, LinkedIn, essa ferramenta o LinkedIn atualizado, pessoal. LinkedIn é maravilhoso. Eu até nem comentei. Deixa eu só voltar um detalhezinho, desculpa. Quanto mais você demora para entrar em Neon, mais suspense gera, melhor fica. Vamos lá. Mas Neon é legal. Eu tive uma experiência daí, eu estava no aeroporto, aí eu descobri um curso, um mestrado em Madrid, que chamava... Era Master em Transporte Aéreo Sustentável. E aí eu falei, nossa, que massa esse curso que quero fazer. Aí entrei em contato com eles, falei, eu quero fazer esse curso e tal... Trabalho no aeroporto de Salvador, eles mandaram orçamentos, eu não lembro qual o valor, devia ser, sei lá, 3 mil euros. Eu falei, putz, meio caro para mim, recebo aqui em real, né? Faz um descontinho. Conversão não tá das melhores. Não tá das melhores, faz um descontinho. Me ofereceram, sei lá, 5% de desconto. Daí eu falei, putz, acho que não vai dar. Aí, passou uns 2 meses, a gente virou o aeroporto mais sustentável do Brasil pela primeira vez. E aí, publiquei lá no LinkedIn e tal. Aeroporto mais sustentável do Brasil, o CEO da Itaéria veio para mim e falou, Rodrigo, seguinte... A Itaéria era a escola que estava promovendo o mestrado nessa área. Exatamente. A Itaéria, ela é uma instituição de educação aeronáutica em Madrid. Assim, é uma escola super top. E o certificado é emitido pelas Nações Unidas. Então, a formatura era em Geneva. Então, fora a questão da credibilidade em si educacional, ela te gerava uma exposição super legal. Super legal. Aí ele voltou para mim e falou assim, Rodrigo, você foi o aeroporto mais sustentável do Brasil, quero te convidar para ser diretor do curso nosso e para dar aula. Você passou de quem estava pedindo 5% de desconto para virar diretor do curso. Muito bom. Daí eu falei, maravilha, topo, mas eu quero fazer o curso, né? Então me dá o curso. Ele falou, não, pega o curso de graça. Aí eu fiz o curso, fiz uma aula para o curso e aí passei a ser diretor. Então foi bem legal essa história e também pelo LinkedIn. Então, por isso que o LinkedIn ele é muito importante. E aí, enfim, daí chegou o Neon. Neon me fez uma proposta, eu olhei, eu estava feliz na Sérvia, então eu não estava procurando emprego, eu estava super focado lá. E aí Neon me fez uma proposta, eu falei, nossa, Neon, o que é isso? Aí não é aeroporto? O que é isso? O que é? Nunca tinha ouvido nem falar. Isso era 2020. Tinha ouvido falar, aí pesquisei Neon. Nossa, aí quando eu vi Neon, eu falei,
meu Deus. É muito chocante quando a gente eu vai fiquei- pesquisar eu fiquei- sobre neon. Quem puder, dá um Google. Aham. É muito impressionante. É incrível, até É uma difícil coisa que você explicar. acha que é filme, né? Na verdade, né, já foi objeto de muito filme e tal. Aham. Não, e a hora que eu vi assim, neon, eu falei, gente, isso aqui. Eu gosto muito de traçar meus sonhos, assim, minhas metas pessoais de uma forma ambiciosa. Eu falei, gente, isso aqui é muito além de qualquer sonho que eu pudesse imaginar na minha vida. Aí eu comecei a pesquisar mais e fiquei impressionado. Conta o que é a neon. Neon é a construção de uma cidade, da cidade mais sustentável do mundo, de uma smart city sustentável no meio da Arábia Saudita. Então, a Arábia Saudita é um país e dentro desse país vai ser construído como se fosse um outro país com autonomia própria, mas vinculado à Arábia Saudita. Mas ele é extremamente complexo e muito interessante. Então, ele é composto por algumas regiões. Então, o projeto principal chama The Line, a linha, que é uma cidade vertical. Que é impressionante. É a incrível, foto, incrível. porque assim, a foto, né? O projeto, né? Porque ele não existe, ainda não está de pé, mas o projeto. Quando você olha a imagem, fala, minha nossa. Não, ele é incrível. Assim, a proposta de construir uma cidade com 100% energia renovável, uma cidade que não tem carro, com água. Imagina que você está no meio do deserto, então abastecimento de Porque água. tem isso também. A gente está falando de uma região desértica, No meio do certo? deserto. Porque é construir uma cidade para 9 milhões de pessoas no meio do No deserto. meio do deserto, com fornecimento de alimentos próprios, com economia circular, 100% economia circular, então, e com uma condição de vida, assim, a forma de viver muito conveniente e prática. Então, a proposta é que você faça qualquer coisa em até 5 minutos. Então, quero ir na farmácia, 5 minutos, sem carro. A escola, 5 minutos. Qual que é o comprimento dessa linha, o The Line? 170 quilômetros, então é gigantesco. 170 quilômetros numa linha reta, circundado, né, por fechado por dois edifícios laterais. Assim, qual que é a previsão de implementação disso, dessa cidade? Olha o tamanho do projeto. Quando a gente fala numa escala muito menor, vamos construir uma hidrelétrica, pensar assim em Belo Monte, ou qualquer outro empreendimento enorme, monstruoso de infraestrutura num lugar distante. Então, o procedimento, você cria uma vila, você, né, cria uma infraestrutura para receber pessoas que vão morar nesse lugar por um bom período de tempo, enquanto essa infraestrutura está sendo desenvolvida. Como que é isso na dimensão NIO? Onde é que você mora? Você tem uma casa lá? O que é o lugar onde você mora? O negócio é muito legal. Então, para construir esse país, foram construídas mini cidades que a gente chama de comunidades. Então, hoje existem 4 comunidades em Neon. Uma que é a principal, a gente chama de NC1, a principal, e tem a NC2. E existem comunidades próximas de alguns projetos específicos. Então, existe uma comunidade de Trojena. Trojena é um projeto para construir uma estação de esqui. De esqui. De esqui. Neva no deserto, viu? Então, tem uma região... Primeiro, assim, que a região geográfica lá é muito linda. A gente imagina... Pelo menos quando eu pensava em Arábia Saudita, eu imaginava só deserto, né? Mas Neon fica numa região que você tem área desértica, mas você tem a área de costa, que é o Mar Vermelho, que é lindo. Que é onde mais ou menos encosta não, né? Mas ela tá próximo do Egito, isso, certo? Isso. Ela tá lá pro outro lado, a capital tá aqui para baixo, ela tá lá pro outro lado, próximo do Egito, certo? Exatamente. Sim, se for traçar uma linha reta de Neon pro Egito, dá 20 quilômetros assim, de Mar Vermelho. E essa região é linda. Dá pra ir nadando. Dá pra ir nadando. Não eu. Nem eu. Mas assim, a região é linda, a barreira de coral, a quantidade de espécies lá assim, que nem imaginava, assim, é bem, bem bonito. Aí você tem uma região de Upper Valley, que é como se fosse deserto com rochas. Eu gosto de associar com Vila Velha, no Paraná. E tem uma região de montanhas. Isso num raio de 100 quilômetros. Então é muito lindo. E aí na parte de montanhas, neva no inverno, e eles querem fazer uma estação de esqui. Bem legal. E outro projeto, outra comunidade fica em Oxagon. Oxagon é a cidade industrial de Neon. Então, ela vai ficar metade em terra e metade no mar. Um projeto bem interessante também. Então, existem essas 4 comunidades para a gente viver e trabalhar. E é um negócio espetacular. A gente tem uma condição de vida assim, muito legal. Construindo essas mini cidades. Eu tenho a gente chama de accommodation, uma acomodação, mas é como se fosse uma casa
Que é tua, você não Que é divide minha. ela. Uhum. Tua. É minha enquanto eu tô lá. É sua, né? Quero dizer. Isso. Né? Você manda enquanto você está trabalhando. Exatamente, tenho o direito de usar enquanto eu tô lá. E hoje eu fico na NC1, eu tenho uma sala, uma cozinha, um banheiro e um quarto. Eu tenho serviço de housekeeping 2 vezes por semana, que é de limpeza. Tenho laundry, que é o serviço de lavar roupa. Então, a gente coloca a roupa suja numa sacolinha e 2 vezes por semana volta passadinha. Então, é conveniente. Muito conveniente. Muito conveniente. Dentro da comunidade não existe carro, então a gente usa patinete elétrica, bicicleta para se locomover. Da minha casa para o meu escritório dá 5 minutos. E comida? Comida maravilhosa. Eles construíram um dining hall. Imagina uma praça de alimentação de um shopping. Então você tem, assim, em termos de tamanho e talvez um pouquinho de design. Então tem as mesas, e aí você tem os buffets, tem, 12 opções de buffet. Café da manhã, almoço e jantar incluídos. E aí você pode comer à vontade, comida de qualidade absurda. E você não teve nenhum problema com comida, porque isso costuma ser, parece uma bobagem, mas quando você está numa adaptação, ainda mais uma cultura tão diferente, pode ser um dos primeiros entraves de você não querer ficar. Mas no teu caso você não tem um problema cultural, porque imagino que lá deva ter gente de todas as nacionalidades. Tem. Hoje existem 93 nacionalidades diferentes em Neon. Então é muito incrível assim Pluralidade. A pluralidade, exatamente. É muito legal isso. Você vai lá, você conversa com uma pessoa de países que você nunca imaginou que você fosse conhecer. Então, 93 países é muito rico assim, em termos de cultura. Então, hoje deve ter, mais ou menos 50% sauditas, 50% expatriados, e os expatriados de 93 países diferentes. E é muito legal assim, essa mistura daí da cultura dos sauditas com a cultura dos expatriados. Então, é um aprendizado muito legal. É um negócio muito rico. Na tua equipe, você tem lá. Qual que é o teu cargo e como é que a tua equipe é composta lá? E quais são tuas atividades? O que você faz? A minha posição hoje, ela chama Resource and Waste Management. Você vai ter que traduzir. Então, é gestão de recursos e de resíduos. Então, já é interessante assim, o nome da função, que já não é mais só gestão de resíduos, já entra recursos. Então, já entra resíduos, na verdade, não são resíduos. A gente quer olhar de uma forma diferente. Então, eu fui contratado inicialmente para desenvolver o master plan da parte de resíduos das regiões, o Deline, Trojena, Sindala, etc. Aí, quando a gente chegou nas comunidades, então imagina assim, você quer construir os projetos no meio do deserto, não tem nada, vai construir uma cidade para as pessoas viverem e trabalharem, precisava implementar a economia circular nas comunidades. Então, meu chefe chegou para mim e falou, Rodrigo, preciso que você implemente economia circular nas nossas comunidades. A gente precisa já viver isso na nossa realidade aqui hoje. Então, eu precisei desenvolver toda a parte de gestão de resíduos do zero no meio do deserto. Então, desde definir o color code, o sistema de cores dos resíduos, que cor vai ser papel, plástico, metal, etc. Porque isso não é universal. Isso não é universal. Isso não é universal. Saber se o vermelho é orgânico. Desde aí, desse nível de estratégia, de planejamento, até... Tudo. Então, assim, que tipo de resíduo a gente gera, quais categorias a gente precisa, aí definir os pictogramas, as cores, os símbolos, tudo. Aí, como a comunidade é um negócio muito específico, a gente não encontrava lixeiras de prateleira assim, para comprar. Então, eu precisei fazer o design de 70 tipos de lixeiras diferentes. Então, a gente achou uma empresa... é muito legal, assim, que eu nunca imaginei que eu ia fazer design de lixeira. Daí eu comecei a pensar em todos esses detalhes. E é muito legal você pensar em fazer o design de lixeira, porque todas as coisas que eu detestava das lixeiras que eu encontrava no mercado, eu podia influenciar e fazer diferente. Desde como que eu faço para as pessoas enxergarem com facilidade, como que eu faço para ser prático para quem gera o resíduo, prático para quem coleta. Então, a gente pode influenciar tudo isso. Então, definiu as lixeiras, implementou as lixeiras, colocou um contrato operacional com veículos elétricos para coletar o resíduo, construiu uma central de resíduos para conseguir daí receber os materiais, processar e aí implementar a economia circular. Então, daí o meu papel, desde que eu estou lá, está sendo esse. E agora, é legal que até na semana passada a gente fez a primeira venda de reciclagem de neon. Então, é um momento histórico, assim, é bem legal. Vendeu para quem? A gente vendeu para umas empresas de reciclagem que hoje ficam em Jeddah, que é uma cidade grande da Arábia Saudita, ou em Riad. A cultura, tanto do europeu ou até do saudita, tem muito essa questão do takeaway e de usar coisas que são descartáveis. Ou seja, pega,
quero ir comendo. Pega, compra, sai comendo. Então, você tem um problema de embalagem importante. Isso, exatamente. Né? E aí, como a economia circular, o primeiro pilar é redução, é não gerar o resíduo. A ideia era como a gente faz para eliminar os descartáveis na nossa comunidade. Então, assim, alguma coisa bem disruptiva, porque você mexe com a questão cultural. Então, era bem sensitivo. E a gente eliminou todos os descartáveis do nosso dining hall, que era o nosso maior ponto de geração de resíduos, e faltava só o copo descartável de takeaway. Aí a gente desenvolveu um projeto que chama Smart Reusable Cup System, então, sistema de copo reutilizável. Isso. Então, basicamente, assim, você tem um aplicativo, aí, quando você quer pegar um takeaway, porque assim, a gente precisa ver as coisas convenientes. Não posso dizer assim, a partir de hoje não tem mais takeaway para você. Porque tome isso aqui. É uma consciência importante, né? Quando você está nesse processo de adaptação, o negócio tem que funcionar para a pessoa. Mas você querer que a pessoa, claro, né? Você sai um pouco da sua zona de conforto na medida em que você precisa adaptar alguma coisa, né, para uma novidade. Mas tem que ser pensado na pessoa, né? Tem que ser conveniente, porque assim, eu tenho a cultura já de andar com a minha garrafinha de água, minha canequinha de café, eu levo para todo lugar, mas convenhamos, não é conveniente. E aí, como que eu faço para você que está acostumada com esse processo, para continuar tendo acesso a isso? Eu não posso dizer, Natasha, a partir de hoje, me desculpa, você não tem mais takeaway. Se quiser um café, tome aqui. Pô, nas próximas, então, eu tenho que trazer meu negocinho, hein? Agora mudar a minha consciência, a minha mentalidade. Hoje a gente implementa um Smart Reusable Cup System. Vou esperar você me mandar uma. Me manda uma que eu vou apresentar aqui. Mas eu trago. Mas assim, tem todo o sistema. Então, como funciona? As pessoas têm acesso a um aplicativo, aí existem as máquinas com o copo reutilizável, você bipa a máquina, ela te dá um copo reutilizável, né? Aí você escaneia o QR Code só para associar na tua conta, pega o café para takeaway, faz o que você quiser, vai para o escritório, vai para a academia, vai para casa, e a hora que você termina de beber, existem pontos de retorno espalhados na comunidade. Você pode taxar pelo mapa no celular, aí ele tem um sensorzinho, você bipa em cima da máquina, ela abre uma portinha, você coloca o copo, você coloca a tampa, fecha, teu crédito volta, e aí eu e minha equipe operacional, a gente coleta esses copos e leva para a gente construiu um prédio chamado Circular Economy Pavilion. A gente leva lá, tem 2 projetos hoje. Um é para sanitizar os copos. A gente lava, tem todo um sistema produtivo de lavagem de copos com a máquina dishwasher. Máquina de lavar louça. Mas profissional, assim, um negócio gigantesco. A gente seca os copos, aí a gente coloca dentro desses tubos, sela os tubos para garantir que eles estão limpinhos e distribui de novo no processo. Então, a gente fez um sistema circular. A ideia da comunidade era ser um living lab, que é como se fosse um laboratório vivo, né? Você traz as tecnologias que existem no mundo e testa lá, para ver se ela funciona legal, como é que ela vai reagir. Aceitação. Para a gente poder colocar depois para ser colocado nos projetos principais, The Line, etc. Então é bem legal você poder experimentar essas coisas. A gente é muito estimulado a buscar inovação. Traz um negócio diferente. A gente não quer o convencional. A gente não quer o que já existe na prateleira. Vamos fazer um troço novo. A gente quer algo a mais. Então é legal você ter esse estímulo. Você vê a aplicação da Neon no mundo, de algum modo? Eu sei que aquilo lá está sendo desenvolvido, é mega ultra disruptivo, tem essas questões dos testes que estão fazendo, mas em que medida aquilo é plausível, né, em escala? Aquilo lá ganha escala no resto do mundo? Qual que é a tua visão disso? Quando eu recebi a proposta de ir para Neon, aí falando do ponto de vista pessoal, quando eu recebi a proposta de Neon, para mim assim, eu pensei, nossa, Neon é a oportunidade que a gente tem para mostrar para o mundo que sustentabilidade é um negócio legal, que é um negócio divertido, que é inovador, que é possível, que financeiramente é interessante, que todas as metas qual que é a palavra mesmo? Esqueci. Do SDG. SDG. Dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Exatamente, que elas são todas possíveis de ser alcançadas. Então, assim, pessoalmente, para mim, era nossa, esse negócio tem que acontecer. Eu quero estar lá, eu quero contribuir. Pelo menos, assim, no que eu for responsável, eu vou entregar. Porque é uma oportunidade muito grande de mostrar que é possível. É claro que Neon tem uma particularidade que vamos começar do zero. É diferente de você vir, vou no Brasil fazer essa cidade. A cidade já estão desenvolvidas, né? Aí você precisa fazer melhorias, a não ser que você pegue uma área do zero mesmo e faça, né? Então, essa é uma grande vantagem. Você pegar um terreno e falar assim, aqui, vai fazer o negócio acontecer aqui do zero. Tem autonomia para criar uma legislação própria,
a energia vai ser só Até na renovável. parte de legislação e regulação, eles estão inovando para esse ente autônomo dentro da... Exatamente. Espetacular. Exatamente. Então, para nós advogados, portanto, temos, né, espaço de trabalho lá, veja só. Nossa, em Neon, para qualquer tipo de profissão tem vaga. Então, LinkedIn de Neon, entra lá, tem todas as vagas que estão abertas. Faz a propaganda aí. Brasileiros, vamos para a Neon para aprender lá como é que a gente faz e trazer a experiência de lá para o Brasil, né? Exatamente. Porque, assim, esse é também um dos meus objetivos. Eu estou desenvolvendo um negócio muito legal lá, mas em algum momento eu quero poder ajudar a desenvolver o Brasil também, voltando para cá. Rodrigo, para a gente fechar, foi tudo muito legal que a gente conversou, passamos pela tua carreira, passamos pelas tuas conquistas, aquilo que você trouxe, enfim, como resultado dos lugares onde você passou, essa experiência super legal em Neon que você está passando agora. Obrigada por trazer isso, mas eu quero finalizar com uma pergunta pessoal para você. Porque é uma pergunta que me toca como mãe, como mulher, como esposa. Eu quero saber o seguinte, a tua trajetória foi muito vertiginosa, você fez muitas coisas interessantes. Como é que você vê a questão de esposa, de filhos, se encaixar dentro da tua carreira? E tem um outro ponto interessante, como é que até dentro da Neon eles absorvem esse tipo de profissional que vem com, enfim, né, vem com família, vem com filhos e tal? Na minha carreira, eu foquei nessa fase da minha vida muito na carreira. Então, eu tomei decisões bastante pessoais em mudar de país ou de cidade, etc., para desenvolver algo na minha carreira. Na verdade, quando eu falo de carreira, é que a minha carreira está muito ligada com alguns valores pessoais que eu tenho, assim, de poder contribuir para um mundo melhor, de poder fazer coisas grandes ou de fazer transformações positivas no mundo. E eu entendi que essa era uma forma que eu poderia fazer isso. Então, eu pulei de ponta. Claro que chega um momento que eu quero constituir família, eu quero ter a minha esposa, meus filhos, etc. E em Neon, trazendo isso para Neon eu acho que seria maravilhoso de ter família lá. Assim, se você já é casado, tem filhos, você mudar para lá, a tua qualidade de vida é muito boa. Você tem contato com a tua família muitas horas do dia. Como eu disse, eu saio da minha casa até meu trabalho, são 5 minutos. Eu tenho pelo menos 3 refeições em Neon. Então, você pode ter café da manhã, almoço e jantar com a tua família todos os dias, se você quiser. Você pode ir para casa no seu break de café ou do almoço e ficar com a tua família. No final de semana, vocês podem viajar. Então, assim, é muito interessante isso. E aí, como que foi feito? No começo era um pouco mais complicado para famílias. Agora, nas comunidades, existem acomodações para famílias, que elas são maiores, tem 2 quartos, ela tem uma condição para famílias mesmo. Então, já tem, sei lá, centenas de famílias lá. Foram construídas 2 escolas para as crianças lá. Olha que interessante. É bem legal. Você está aceitando currículos, então? Sim, com certeza. Então, né, fica com aí certeza. a dica também, gente. Tem muita oportunidade, É bem legal lá. E eu acho, assim, como família, eu acho que seria muito interessante estar com a família lá. Mas é extremamente pessoal, né? Rodrigo, obrigada pela tua presença, foi muito valiosa a tua experiência aqui conosco, os insights que você trouxe, com certeza vai contribuir para que pessoas ouvindo a tua projeção na carreira, como é que você construiu ela, né, vai ser inspirador, esse é o objetivo, mas mais que isso, né, como que você enxerga esse papel da sustentabilidade no nosso dia a dia e como business, como você falou, fica o nosso agradecimento aqui no Sustentalks. Obrigada novamente, direto da Arábia Saudita, para o nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigadão, Ana. Obrigada.